Olá, eu sou a Cidália e hoje proponho-me contar-vos o dia 5 da minha peregrinação. Ora, o dia 5 ahm, deveria corresponder à quinta etapa, mas no caso, no dia 4 era suposto ter feito de. ahm, a etapa seria de Santarém a Golgã. Acontece que eu fiquei em Valfigueira, né? No vídeo anterior contei-vos o que é que aconteceu para eu ter ficado em Valfigueira. E pronto, no dia 5 da minha peregrinação então teria que fazer os 20 quilómetros restantes de Valfigueira até à Golgã. O caminho é bastante. Um, um, no caso, foi um caminho bastante solitário, antes de mais, e basicamente apanham-se campos e campos e campos de milho. Pronto, e depois tem ali uma dificuldade acrescida, aquela etapa, pelo menos na altura em que eu fui, não é? Eu fui em agosto, era suposto estar tudo seco e de facto, na parte estava seco e muitas vezes aquela terra, a terra dos estradões e entre os campos até muito seca e até levantava muito pó, o que não é agradável, mas neste caso não, por entre os campos de milho, que muitos dos quilómetros nesta zona são feitos entre campos de milho, o que acontece é que, como o milho é regado, tem aqueles expressores, penso que é assim que se chama, a regar o milho, o caminho acaba por ter imensa lama. Há sítios que é difícil mesmo passar com muita lama e depois, como ali acaba, passam por ali muitos peregrinos, mas não os suficientes para o caminho estar mais batido, porque como há muita água, acaba por haver muita vida, não é? Onde a água é vida. Então, eu por acaso não tirei nenhuma foto desse sítio em específico, mas eu passei por sítios que eu a dada altura pensava, isto será que é mesmo por aqui? Será que isto é o caminho? Porque quase que o caminho estava fechado de tanta vegetação por causa de tanta água que ali havia. Bem, entretanto, como digo, a etapa seria qualquer coisa como 20 quilómetros. Quando eu ia mais ou menos a meio, talvez mais ou menos a meio, ouço assim uma voz lá no campo de milho, nos campos, meio dos campos de milho, ouço uma voz, Cidália, Cidália. Eu olho para trás, não estava à espera, então quem era? Era a Susana, a tal peregrina que quem viu os vídeos anteriores, eu conheci no primeiro albergue onde fiquei, em Alpriata. Comecei a fazer a etapa, a segunda etapa, que é do dia 2, com ela, mas entretanto tínhamos combinado que iríamos fazer a etapa até a Zambuja, mas na verdade ela acabou por ficar em Vila Franca, eu segui e deixei de ver, não percebi o que é que tinha acontecido, mas as coisas são mesmo assim e nós não tínhamos trocado os contactos e eu fiquei sem saber dela, com muita pena, porque logo na altura ficámos bastante. Tivemos realmente ali. Foram 3 ou 4 horas a conversar, mas fiquei com a sensação que tinha ganho uma amiga. E então na altura fiquei assim um bocadinho triste de a perder, de perder o contacto dela e ainda por cima sem saber o que é que tinha acontecido. Bem, então, para dizer que ela estava sozinha, porque uns quilómetros antes, no caminho, há ali uma altura em que há ali uma encruzilhada e que não se percebe bem se é para a esquerda, se é para a direita. Está mal sinalizado naquele sítio em concreto, está mal sinalizado. Então, o que é que eles fizeram? Como ela estava com o namorado, não é? Mas como eles não, tal como eu na altura, a minha intuição deu-me para ir para aquele lado,
mas eles, acabou por, foi um por cada sítio. Eles disseram, bem, isto, ambos os sítios vão dar lá, com certeza, se calhar até são caminhos alternativos, e eles optaram por ir um por cada lado, no fundo fazer assim tipo a ver quem chegava primeiro, e por isso ele estava sozinho, ela estava sozinha. Pronto, fizemos uma grande festa quando nos vimos, e lá continuámos o nosso caminho sozinho, enquanto que ela de facto, foi quando ela me contou o que se tinha passado. Efetivamente ela teve ali um problema no pé, tendinite, e teve mesmo, acabou mesmo por tomar, teve que ir a tomar anti-inflamatórios, e chegou a ir ao centro de saúde, e ficou naquela noite, ficou ali em Vila Franca, pronto, e nós deixámos de nos ver. E pronto, foi também quando ela me contou aquela história que quando eu fugi da igreja, eles depois, passado uma hora, eu não dormi lá porque não queria estar lá a dormir sozinha, e eles acabaram por dormir lá também. Pronto, enfim, contámos uma à outra como é que tinha sido o resto, não é? Porque eu também só a tinha visto no primeiro dia, e este era o quinto dia. Contámos uma à outra aquilo que tinha acontecido até àquele momento. Pronto, e lá prosseguimos, convencidas que iríamos fazer umas quantas etapas juntas, e lá continuamos. Entretanto, chegámos à Azinhaga. A Azinhaga é a terra natal do José Saramago. Claro que eu aproveitei, tem lá uma estátua dele, e eu aproveitei logo para tirar uma fotografia, eu gosto muito dele, ou da obra dele, mais especificamente. E então, pronto, tem um café central, como toda a terra que se preze, com uma boa esplanada, mas primeiro fomos a um mini mercado que tinha assim muitas coisas, comprámos coisas para fazer salada, e logo ali fizemos um banquete. Eu pedi à senhora se nos podíamos sentar na esplanada, lá ali fizemos aquilo que tínhamos a fazer. Depois bebemos só o cafezinho lá no café onde estávamos a comer, e foi um almoço bastante agradável, onde pusemos mais ou menos a conversa em dia. Pronto, dali para a frente, entretanto, ainda tínhamos uns quantos quilómetros, estava bastante calor, mas com uma boa companhia é muito mais fácil. Entretanto, percebemos que em dizer que na Golgã não há albergue, mas há vários hostels e sítios onde ficar. Tem bastante, até porque aquilo uma vez por ano é certo, mas tem uma feira muito grande, e que então eles acabam por ter que ter mesmo ali algumas infraestruturas para receber os turistas e quem vai lá visitar, e quem vai lá para a feira e essas coisas todas. Na Golgã eu fiquei num hostel, eles ficaram noutro, portanto quando chegámos apenas combinámos para no dia a seguir nos encontrarmos para prosseguir caminho juntos, mas pronto, como ficámos em hostels diferentes, depois o resto do dia, o dia que já não era, nós chegámos à Golgã, já devia ser por volta das 6 da tarde, 5, 6 horas. Pronto, o hostel era simpático. Eu tomei banho, fui fazer as compras para o jantar. Neste hostel deparei-me com uma situação que eu considerei um bocadinho esquisita. Felizmente depois não se veio a verificar, mas o que acontecia é que aquilo não era boliches, mas o quarto que me foi atribuído tinha duas camas. Acontece que as camas estavam juntas, estavam lado a lado. E eu, na altura, quando vi o quarto, questionei a pessoa que ali trabalhava, que pelo menos me fez o check-in, se ali, numa situação normal, num hotel, nós alugamos um quarto, ok? Pronto, aí não há dúvida. Só que eu, entretanto, já tinha mudado o chip e sabia que num hostel os quartos são partilhados. Também há hostels que também têm quartos individuais,
mas não era o caso, eu ia pagar, eu não me recordo bem neste, mas tenho a impressão que foram 15 euros, porque não foi, não porque eu tenho a ideia que foi um bocadinho mais do que o albergue, mas também era menos do que, não tenho a certeza se foi 15 ou 20 euros, mas tenho a ideia que foram 15. Portanto, nós, é bom de ver que se vamos pagar 15 euros, não é, não é um quarto, é uma cama, pronto. E temos direito a duche, essas coisas todas, portanto já não é mau. O único problema não era o quarto, era a camas ser uma ao lado da outra. E eu, depois, quando questionei a moça, ela disse, olha, eu não tenho mais nenhuma reserva, portanto, em princípio, o quarto é só para si, mas se vier alguém, eu disse, olha, mas pelo menos, isto não é assim, não é um bocadinho estranho, confesso, mas pelo menos que seja, se for que seja uma mulher, certo? E ela disse, sim, sabe que nós, o hostel não tem propriamente é misto, mas de qualquer forma, se aparecer, eu neste momento não tenho mais reservas, mas tenho outros quartos idênticos onde tenho homens, o que significa que se aparecer algum peregrino ou outra pessoa qualquer, porque os hostels não é só para peregrinos, irei pô-lo num quarto com um homem, não vou pôr aqui, obviamente. Pronto, eu sempre fiquei um bocadinho mais descansada, mas de qualquer forma, mesmo que fosse uma mulher, quer dizer, dormir, são camas separadas, é certo, mas não dava para separar. Eu depois ainda tentei perceber se a cama dava para separar, para pôr um bocadinho mais longe, mas não dava porque a cabeceira é única. Portanto, aquilo ia. Depois, pronto, como não apareceu ninguém, também acabei por não me amassar mais com o assunto, mas eu fiquei com a ideia que aquilo não dava mesmo sequer para separar. Portanto, isto é só uma nota que eu acho que, pronto, temos de estar preparados para estas coisas, mas naquele caso acho que seria um bocadinho estranho. Bem, entretanto, pronto, é fazer aquelas coisas, lavar a roupa, jantar e esticar as pernas. E o dia foi mais ou menos. Foi uma etapa normal. É que nós, a partir do momento que temos um problema como uma bolha, demora a cicatrizar. E ali, pronto, foi uma dor que eu, entretanto, enquanto mantive a bolha, tinha sempre, mas foi uma etapa. No meu caso foram 20 km, eles fizeram os 30 porque eles já vinham de Santarém, portanto para mim acabou por ser um bocadinho, foram menos quilómetros, mas como tinha aquele problema, a Susana também estava com o problema ainda da tendinite, mas estava a tomar analgésicos e anti-inflamatórios, o que lhe mascarava assim um bocadinho a dor. De qualquer forma, cheguei cansada, mas bem, e foi fazer aquilo que é suposto, que é descansarmos, e combinámos de facto no dia a seguir partirmos, e sendo que a etapa também era uma etapa grande. Pronto, eu agora fico por aqui. Como eu disse já no vídeo anterior, se tiverem assim alguma dúvida sobre algum pormenor, às vezes há coisas que nós gostaríamos de saber e eu não tenho aqui nenhum guião, eu vou contando aquilo que me vai ocorrendo de memória, auxilio-me com as fotos que tenho, mas se houver alguma coisa que eu possa esclarecer, escrevam nos comentários que eu assim que puder respondo, ok? Muito obrigada e até à próxima.